A construção de uma sociedade livre, justa e solidária é dever do Estado brasileiro previsto na Constituição Federal. Sobre a discussão em torno da criminalização da homofobia, o Sergipe Justiça conversou com um especialista em direito constitucional. E você acompanha a partir de agora. Diversas pessoas no país inteiro têm sido vítimas desse tipo de práticas discriminatórias, algumas chegando mesmo a beirar aspectos de violência verbal, violência até mesmo física. Então, daí decorrendo a necessidade imperiosa de uma reação social e do poder público que coíba esse tipo de prática para garantir a efetiva igualdade de todos, sem qualquer discriminação, inclusive decorrente de sua orientação sexual. Foi a partir dessa realidade que cada vez mais tem alcançado índices alarmantes de práticas discriminatórias em função da orientação sexual, como são essas práticas de homofobia ou transfobia, que gerou um quadro de agudeza tal que gerou essa necessidade. Então, foi realmente uma realidade social premente, intensa, aguda, que motivou que diversos autores provocassem o Supremo Tribunal Federal, levando essa pauta para uma definição. Tendo em vista que o STF determinou, o caminho para determinar a aplicação da lei que tipifica o crime de racismo, lei de 1989, por considerar que o racismo, tal como previsto na Constituição, é uma espécie de atentado discriminatório a minorias por professar determinados valores e que os diminuem em sua dignidade, que isso é muito semelhante do que ocorre com as pessoas pela sua orientação sexual serem discriminadas. Então, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar essa causa, está entendendo que a homofobia, a transfobia, é uma espécie de racismo, é um racismo social, e que não leva em conta a discriminação pela raça, pela cor de pele, mas pela orientação sexual. Então, está por determinar, por compreender que toda a tipificação desse crime já se contém na própria lei que tipifica o crime de racismo. E como é que ela tipifica o crime de racismo? A ser aplicada, então, também para a homofobia, transfobia. Uma coisa é eu exercer a minha liberdade de expressão e considerar como uma ideia que ache que não seja algo interessante que pessoas do mesmo sexo, por exemplo, se relacionem. Outra coisa é eu ofender essas pessoas em função dessa orientação sexual. Outra coisa é eu diminuir-lhes o espaço de movimentação institucional, constrangê-las em função dessa orientação sexual. Então, a proibição em caráter criminal de que eu pratique essas condutas de constranger as pessoas em função da sua orientação sexual, essa proibição em nada tolhe a minha liberdade de expressão. Eu continuo tendo todo o meu direito de me expressar, de expressar eventual ponto de vista contrário a que haja uma regulamentação até mesmo da união civil, por exemplo, das pessoas do mesmo sexo, mas eu preciso estar proibido, sim, de praticar atos que constranjam as pessoas em função da sua orientação sexual, que lhes diminua a dignidade em função da sua orientação, porque elas são livres como quaisquer outras pessoas. E a grande discussão que o Supremo Tribunal Federal precisou enfrentar foi exatamente essa. Ele mesmo, o Supremo, ele poderia dar esse passo, acionado que foi com esse objetivo, e isso foi discutido e caminha para se decidir que sim, que é possível, porque a Constituição prevê os mecanismos para isso, o Congresso Nacional está de modo inconstitucional sem elaborar a lei, a Constituição obriga que a lei seja elaborada para proteger essas pessoas por essa orientação sexual, que são liberdades fundamentais dessas pessoas. A Constituição manda que o Congresso Nacional elabore essa lei e por
injunções políticas, dificuldades políticas de consenso, o Congresso Nacional não cumpriu essa obrigação. Então, o Supremo Tribunal Federal, guardião da Constituição, ele é chamado exatamente para proteger a Constituição. O que é que ele caminha por decidir? Que enquanto o Congresso Nacional não conclua a elaboração da lei, que é realmente papel dele, Congresso Nacional, mas que enquanto o Congresso Nacional não elaborar essa lei, não cumprir com essa obrigação constitucional, ele, o Supremo Tribunal Federal, chamado que foi, acionado que foi, ele, em nome da Constituição, vai determinar a aplicação da lei que tipifica o crime de racismo, como nós comentamos, só que é entendida ali como uma espécie de racismo social, esses crimes de homofobia e transfobia. Essa decisão do Supremo será sempre temporária. Temporária no sentido de que o papel de legislar é do Congresso Nacional. E o Congresso Nacional é que tem esse dever e, ao mesmo tempo, esse direito, essa prerrogativa. E essa atuação do Supremo, acionado que foi para garantir que haja uma proteção específica das pessoas em função da sua orientação sexual, é uma atuação apenas enquanto o Congresso Nacional não cumpre o seu papel. Mas não fica interditada ao Congresso Nacional essa possibilidade e é o espaço, de fato, mais legitimado para isso, porque o Congresso Nacional é composto por representantes eleitos pelo povo e são esses representantes que vão debater o tema para encontrar o melhor ponto de consenso de uma legislação que tipifique especificamente a homofobia. Por hoje é só. O Sergipe Justiça fica por aqui. A gente volta a se encontrar na próxima semana. Até lá!